dores crônicas, especialmente as musculoesqueléticas, são causadas por atividades laborativas, tanto que 30% do absenteísmo no trabalho é gerado pelo problema. No webcast deste mês, o reumatologista do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho, Dr. Newton Salles, explica por que isso acontece, como evitar e como tratar o problema. Confira! Qualquer tipo de trabalho ele pode ter uma relação com dor musculoesquelética, seja ele trabalho braçal, esforço, um trabalho mais restrito à atividade administrativa, com digitação, com atendimento telefônico. Então, qualquer um desses tipos de trabalho tem a propensão de acarretar dor musculoesquelética. As principais ocorrências são as tendinopatias, bursites, neuropatia compressiva, tipo síndrome do túnel do carpo, às vezes desenvolve cisto sinovial, e até coisas mais sérias, assim como a distrofia simpático-reflexa. E outra coisa também com alteração postural são as cervicalgias, lombalgias, dores miofasciais e até mesmo fibromialgia, no contexto pode estar relacionado com um agravamento por causa da atividade laboral. Qualquer profissional está suscetível, isso aí vai depender de como ele desempenha a sua atividade, quais os riscos inerentes à própria atividade. Às vezes o profissional que trabalha sentado numa mesa, na frente do computador, só pelo risco, pela postura, pela altura do monitor, pelo jeito de digitar e pelas atividades que ele desempenha nesse microambiente, se ele tiver uma postura por um tempo assim, sem se movimentar, sem fazer um alongamento, ou exercer atividades que se repitam demais durante o dia, isso pode acarretar algum problema de dor ou desconforto. São várias coisas. O tamanho do assento na cadeira frente à mesa, o tamanho da tela com relação à vista. Você tem que ter sempre assim, sentir conforto, manter a sua postura adequada. Os punhos, por exemplo, quando você vai digitar, você não deve apoiar o punho na mesa, tem que sempre ficar com os punhos neutros, uma posição neutra, sem muita rotação interna ou externa, porque isso deixa os tendões sem sobrecarga. E daí, ao longo do dia, você vai trabalhando e isso não vai levar a uma lesão, a uma dor ou desconforto. E isso tem aqueles apoios de teclado para tentar manter a posição neutra da mão. O suporte de monitor, para você ter o seu monitor no nível do seu campo visual. É importante os pés no chão, as cadeiras elas devem ter o tamanho adequado para o tamanho da perna daquela pessoa. Se eventualmente a cadeira for muito alta, é muito ruim ficar trabalhando nessa posição, com os pés balançando no ar o tempo todo. Então tem que ter obrigatoriamente um apoio de pé para relaxar a musculatura. Então, a principal coisa das dores musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho é fazer o diagnóstico correto. Identificar, fazer a avaliação do ambiente de trabalho. Para nós que estamos fora da empresa é um pouquinho difícil, porque essas doenças elas ocorrem nas pessoas que não trabalham também, nas pessoas que fazem atividades às vezes esportistas, às vezes trabalho de casa. Então isso não quer dizer que é só inerente ao trabalho. E para isso é importante ver essa avaliação, como que é a rotina de trabalho da pessoa, se tem a equipe de segurança do trabalho fazendo as vistorias para orientar. Por isso que é importante o papel do médico do trabalho nesse contexto dentro da empresa, essas empresas maiores, fazendo vistorias, não só cuidando dos exames periódicos, não só cuidando das avaliações, isso aí é promoção, prevenção das lesões, das dores, isso aí é papel também dessa equipe de segurança do trabalho. Então isso que eles têm que ter uma atividade muito bem desempenhada. E os trabalhadores, para tratar isso aí, eles têm que procurar o auxílio, entendeu?
Não adianta a gente pedir, levanta o monitor na altura do seu campo visual, coloca o pé no chão. Isso aí, a distância fica muito difícil. Eles fazendo essa avaliação no local, no ambiente de trabalho, é muito mais fácil. E isso é a principal, a parte mais importante do tratamento, para evitar que a lesão se perpetue e se cronifique. E o resto é tratar a dor, tirar o desconforto e reabilitar. Às vezes precisa afastar temporariamente o trabalhador, mas na maioria das vezes, tomando as medicações analgésicas, anti-inflamatórias, fazendo os exercícios de reabilitação fisioterápica, terapia ocupacional e adaptando o ambiente de trabalho para aquela pessoa, isso aí já resolve a grande maioria dos problemas. Eventualmente, dores crônicas, a gente tem que investigar outras coisas, da parte psicológica, da insatisfação com o trabalho, das sobrecargas dentro do trabalho, mas fora também do trabalho, do resto da vida da pessoa. Às vezes isso interfere e não deixa ocorrer a melhora. E isso é muito importante. Às vezes, se você não se aprofunda nesse sentido, você não consegue obter uma melhora do paciente. Mais informações podem ser encontradas no www.centrodedor.com.br/Viva Sem Dor.